Vamos falar sobre o coeficiente angular de uma reta. Antes disso, vamos fazer um pequeno regresso aqui, lá no primeiro ano. Vocês devem se lembrar da função do primeiro grau. E tinha sempre alguém falando que a função do primeiro grau determina uma reta. Toda reta é uma função do primeiro grau, toda função do primeiro grau determina o gráfico que é uma reta. Tudo bem? E a função do primeiro grau, eu espero que vocês se lembrem, tinha essa cara. Y é igual a x mais b. E esse azinho aqui, esse número que multiplica o x, ele era chamado de coeficiente angular. Pois é justamente desse coeficiente angular que eu vou falar agora. A gente acabou de ver a equação geral da reta. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver a equação reduzida que tem justamente essa fórmula aqui do primeiro grau que vocês estão acostumados. E a gente sabe, já estou adiantando para vocês, que esse azinho lá da função do primeiro grau era o coeficiente angular, esse que eu vou falar agora, tá? Eu vou dar até um nome diferente aqui para ele, para acompanhar a apostila, para acompanhar os livros, mas é disso que eu estou falando. E aí vocês já sabem, já estou avisando para vocês que a gente pode, se você conseguir encontrar essa equação reduzida, essa equação na forma de função do primeiro grau, você também acha facilmente o coeficiente angular. Mas vamos supor aqui, ó, o que muitas vezes acontece, você só quer saber a inclinação da reta. Às vezes você só precisa determinar a inclinação da reta. Tá? E o que é a inclinação da reta? Veja, eu posso ter uma reta decrescente, tá? Eu posso ter uma reta assim, aqui, várias retas, enfim, as retas estão passando aí pelo plano. Eu peguei esse exemplo aí, essa reta em vermelho, tá? E toda reta que passar pelo plano, veja, se você começar do eixo X no sentido anti-horário até chegar na reta, você vai encontrar esse ângulo aqui, que é o que me interessa, tá bom? Tem esse exemplo aí. E para o meu exemplo, que vai ser mais simples um pouquinho, que é esse aqui, ó, eu tenho esse ângulo aí, eu vou chamar de θ. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular não é o valor desse ângulo. Suponha que eu estou dizendo que essa reta aqui formou com o eixo X um ângulo de 30 graus. O meu m, que eu vou chamar de coeficiente angular, esse número real m, ele é a tangente desse ângulo θ. Ele não é o valor do ângulo, ele é a tangente desse ângulo. Esse é o coeficiente angular. Ele vai determinar a inclinação da reta. Tá bom? Se a reta fosse decrescente assim, ó, se eu tivesse algo assim, obviamente a tangente seria negativa. Se eu tivesse uma reta paralela aqui, ó, se eu tivesse o próprio eixo X ou uma reta paralela ao eixo X, qual o ângulo que essa reta forma com o eixo X? Veja, ela é paralela, eu posso trazê-la para cá. Ó. Vai formar o ângulo zero. Tangente de zero é zero. Se a reta estiver assim, eu tenho uma tangente negativa. Se a reta estiver aqui, ó, for menor do que 90 graus esse ângulo, eu tenho uma tangente positiva. Agora, se a reta for perpendicular ao eixo X, se ela formar um ângulo de 90 graus com o eixo X, a tangente, esse coeficiente angular aqui, ó, tá? Ele é indeterminado. Não tenho como determinar, porque a tangente de 90 graus, ela tende ao infinito. Eu não tenho o que falar sobre isso. Tá bom? Então, por isso, quando a gente está falando desse coeficiente angular, a gente exige que a reta não seja perpendicular ao eixo X. Ela não pode ser uma reta vertical. Tá? Pronto. Então, pessoal, como eu já disse a vocês, eu poderia pegar essa reta, eu poderia pegar dois pontos aqui, né, no terceiro quadrante, eu poderia pegar uma reta aqui, ó, podia pegar dois pontos aqui no quarto quadrante. Né? Se a reta passasse aqui pelo primeiro quadrante, eu podia pegar pelo segundo. Esse aqui é o segundo quadrante. Se ela passasse aqui pelo segundo quadrante, eu podia pegar dois pontos lá. Mas eu vou pegar dois pontos aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de A, tá? Vou chamar esse ponto aqui de B, tudo bem? Lembrando que ele tem uma coordenada em X. Lembrando que ele tem uma coordenada em A. Esse ponto A tem uma coordenada em X também, tá? Desculpa. Esse ponto A tem uma coordenada em Y. Esse ponto B tem uma coordenada em Y. Tudo bem?
Eu vou fazer aqui, ó, um triângulo retângulo, ok? Triângulo retângulo. E como vocês devem se lembrar, todo triângulo retângulo ele tem algumas propriedades interessantes. Vocês conseguem notar, se não conseguem, lembrem-se e acreditem, que este ângulo que eu peguei aqui, ó, este ângulo aqui, ele é congruente com esse ângulo aqui, né? Tudo bem? Então, só para ficar claro, por que, professor, que tem essa formulazinha aí para calcular o coeficiente angular? Veja bem. Então, repare, essa distância aqui e essa distância aqui, ó, fechei o triângulo retângulo aqui. Esse aqui é o meu ângulo θ. Em relação a esse ângulo θ, esse aqui é o cateto oposto. E em relação a esse ângulo θ aqui, ó, esse aqui do lado é o cateto adjacente. Então, a gente viu em trigonometria que seno de θ é cateto oposto, esse tamanho aqui, sobre a hipotenusa. A gente viu que cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente viu que tangente de θ, né, tangente de θ é seno sobre cosseno, ou, resumidamente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, veja, o que eu estou querendo determinar é o coeficiente angular M, que a gente sabe que é a tangente desse ângulo que forma aqui com o eixo x, que é congruente com esse aqui que eu acabei de pegar. Tá bom? E por que a gente chega nessa formulazinha? Lembrando que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas qual o comprimento desse cateto oposto? Quando eu olho aqui para o eixo y, o comprimento dele vai ser o valor de yb menos o valor de ya. Quando eu olho aqui para o cateto adjacente, quanto mede o cateto adjacente? É só calcular xb menos xa. Pronto. Então, se você tem dois pontos no plano, quaisquer dois pontos no plano, e você quer determinar o coeficiente angular daquela reta, basta você pegar yb menos ya, xb menos xa. Ah, professor, e como é que eu vou saber quem é o A, quem é o B? Não importa. Você pode pegar em qualquer ordem, serve para quaisquer dois pontos no plano, desde que você adote a mesma ordem. Se você pegou em cima o YB primeiro, embaixo tem que ser o XB primeiro, menos o YA em cima e menos o XA embaixo. Se você fizesse aqui, ó, M, se você calculasse assim, é igual a YA menos YB, XA menos XB, você obteria exatamente o mesmo valor, tá? Aí cabe a vocês lembrar por que isso aqui vai dar exatamente igual a isso aqui, tá? É jogo de sinal e, enfim, essas coisas aí. Se você não consegue perceber, basta você lembrar que para você calcular o coeficiente angular, né, quando você tem dois pontos, basta você pegar a coordenada y em cima do primeiro ponto, menos a coordenada y do segundo ponto, ou vice-versa, tá? E aqui embaixo você adota a mesma ordem, xb menos xa. Tá? Se trocar, tem que trocar embaixo também, simples assim. Pronto. Isso é como você faz para calcular o coeficiente angular. Então, eu vou... Ah, a propósito, tem uma coisa interessante aqui, ó. Uma regra interessante. Se você tem duas retas e alguém diz para você, essas duas retas são perpendiculares entre si, elas formam um ângulo reto, na verdade elas formam quatro, mas vou pegar um. Então, essa reta aqui, ó, eu vou dizer que ela tem um coeficiente angular, vou chamar de M1. Essa reta aqui, ela também tem um coeficiente angular, vou chamar de M2. Quando duas retas são perpendiculares, o produto entre os seus coeficientes angulares é sempre menos 1, tá? Isso aí vai facilitar para vocês resolverem alguns exercícios que estão na apostila ou outras situações. Tá? Isso aqui é meio confuso, vocês não veem, talvez não estejam gostando, provavelmente não estão gostando, devem estar odiando esse assunto mesmo. Realmente parece muito chato.
É difícil de lembrar, de associar e até mais difícil ainda de deduzir isso aí. Então, por isso que eu estou dando isso aqui, essa formulazinha aqui, de mão beijada para vocês. Porque se as retas são perpendiculares, o produto entre seus coeficientes angulares tem que ser menos 1. E essa outra formulazinha que está aí na apostila também, que se você tem 2 pontos, você consegue determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses 2 pontos. Basta você usar isso aí. Então, vamos para um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer um exemplo. Determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 4, 9. Não vou fazer no plano cartesiano, tá? Não vou. Qual é o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto? Por esses pontos. Eu não queria, não queria, mas eu vou. Então tá, ó. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 9. A reta passa pelo ponto 2, 3 e pelo ponto 4, 9. Tudo bem? Ó, repare que ele não pediu para você determinar a equação dessa reta, embora a gente saiba fazer isso. Ele só pediu para você determinar qual o coeficiente angular. Se ele tem esse ângulo aqui que ela forma com o eixo x, ele pediu para você determinar m, o coeficiente angular. Para você fazer isso, basta você pegar, ó, m, o coeficiente angular é yb menos ya dividido por xb menos xa. Tá? E eu falei para vocês que se vocês não souberem quem é A e quem é B e fizerem YA menos YB, desde que vocês mantenham a ordem aqui embaixo, vai dar exatamente o mesmo valor. Será que vai mesmo? Vamos calcular esse coeficiente angular? Então, ó, YB 9 menos YA 3, XB 4 menos XA 2, 9 menos 3, 6. 4 menos 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Tá? Então, ele chamou essa reta R, eu vou chamar aqui, ó, MR, o coeficiente angular da reta R é 3. Se você fizer aqui, desse jeito, YA primeiro, ó, 3, menos YB, 9, sobre XA, 2, menos XB, 4, vai ter menos 6 dividido por menos 2, que vai dar exatamente o mesmo 3 positivo, né? Então, a ordem não importa, desde que você mantenha o padrão. Pronto. Ah, e por que eu estou falando disso, pessoal? Primeiro, porque às vezes você só quer esse coeficiente angular. Esse coeficiente angular vai determinar a inclinação da reta, que às vezes é a informação que nos interessa. Então, veja, a gente acabou de descobrir que para calcular o coeficiente angular de uma reta, basta eu pegar a coordenada do primeiro de um ponto menos a coordenada do outro, coordenada y, né? E xb menos xa. Mas e se eu tiver um ponto no plano? Tá? Eu tenho um ponto só. Tá aqui, meu ponto A. E tenho uma reta que passa por esse ponto. Bom, se eu não tiver outro ponto, não tem como determinar a reta. Só que assim, a reta, ela vai ter uma angulação aqui com o eixo x, tá? E obviamente ela não acontece isso sem mais nem menos. Eu posso até não conhecer outro ponto dessa reta, eu só sei um, mas eu conheço esse ângulo aqui, ou melhor ainda, se eu conheço o ângulo, é só calcular a tangente dele que eu vou ter m. A tangente desse ângulo dá o m que eu estou falando. Então assim, a pessoa pode dar tanto o ângulo, e aí você calcula a tangente, ou a pessoa pode dizer que o coeficiente angular, ou seja, já te dá o valor de m, pronto, já te dá esse tangente calculado, né? Vale alguma coisa. E aí, como é que eu faço para determinar a equação dessa reta? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu tenho o valor de m. Eu tenho o valor de m. Esse valor de m vem dessa conta aqui. Só que eu não tenho o ponto B, né?
Então, o que eu vou fazer para determinar a equação? Eu vou chamar isso aqui de um y genérico, qualquer, como se fosse qualquer ponto. Eu vou chamar esse xb aqui, que eu também não sei, né? E como eu já tenho o valor de m, eu só vou resolver essa equação. Ó. Vai ficar m x... Não gostei dessa ordem. Vou colocar parecido com o que está na apostila. Deixa eu apagar aqui. Tá? Ó. Vou passar aqui, vou transformar em uma fração. Isso aqui é uma igualdade. Quando você tem frações, você tem igualdade entre frações, você faz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó, 1 vezes y menos ya vai ser igual a m vezes x menos xa. Pronto. E aí você tem uma equação para calcular a reta, para determinar uma reta com o coeficiente angular. Isso é uma equação para determinar uma reta se você conhece apenas um ponto e o seu coeficiente angular. Vamos responder alguns exercícios. Eu sei que foi confuso, isso é chato, essa parte é chatinha mesmo. Mas esse coeficiente angular ele é razoavelmente importante. Daqui a pouco a gente vê uma forma melhor de calculá-lo, tá? Vamos resolver umas questões aqui. Ó. Observe a figura e obtenha a equação da reta que passa pelo ponto A e tem inclinação de 45 graus. O ponto A é o ponto 7, 1. Ok? O meu θ, opa, ali ele chamou de alfa, não tem problema. O meu alfa é igual a 45 graus. Lembrando, não me interessa o valor do ângulo. Me interessa a tangente desse ângulo. Então, tangente de 45, a gente sabe que é 1, certo? Pela equação que a gente acabou, olha, ele pediu para você determinar a reta. Você não teria informação nenhuma, você só teria um ponto e um ângulo. Mas como a gente sabe que eu consigo determinar uma reta pegando y menos o valor da coordenada y do ponto é igual a m x, né, menos a coordenada x desse ponto. Tá? Lembrando que esse m, se você não lembrar disso, você pode lembrar disso aqui, ó. E aí você só precisa substituir isso aqui por um y qualquer, por um x qualquer, né? E resolver essa equação aí. Vamos determinar a equação da reta? Vamos lá. Y, quem é y? Obviamente eu estou determinando a equação da reta. Esse y aí vai ser geral. Menos ya. Ó, ya é 1. Igual m, que é 1 também, tá, gente? Esse m é 1. Ok? M foi 1 vezes x menos xa. Quem é xa? 7. Pronto. Vamos simplificar isso aí? Eu vou deixar o y do lado de cá. 1 vezes x, x. 1 vezes 7, menos 7. Vou passar esse 1 para o lado de cá. Então, y é igual a x menos 6. Pronto. Essa aqui é aquela forma de função do primeiro grau. Se eu quiser deixar na forma da equação geral da reta, que foi o que a gente viu, eu vou passar tudo para o primeiro membro. Então, eu vou ter menos x mais y menos 6. Opa, mais 6 igual a 0. Se eu quisesse ter passado para o outro lado, eu poderia ter ficado com x também, né? As duas... por mais que eu tenha repetido isso várias vezes em outro vídeo, elas não são iguais, elas são equivalentes, tá? Essa equação, elas são equações diferentes, mas elas representam a mesma reta, elas são equivalentes. Igual não é o termo correto para se usar. Vamos ver se a gente acha uma outra questão interessante aí. Bem, questão interessante mesmo seria a 5, mas como ela é um pouquinho grandinha para a gente responder agora, a 3 é fácil, porque é basicamente a mesma coisa da primeira que a gente fez. Não, ela tem os 2 pontos. Tá mais fácil ainda. Tá? Determine a equação da reta. Bom, vocês podem determinar o coeficiente angular, já que vocês têm 2 pontos. E com o coeficiente angular pegar um dos pontos e determinar a equação da reta. Ou vocês podem pegar esses 2 pontos e determinar a equação geral da reta como a gente tinha aprendido.
A 3 está extremamente simples e fácil. A 4 também está fácil. É mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aí na 1, vai fazer na 2 e tem na 3. Então, vou fazer essa 2 só porque é diferente. Eu determino a equação da reta que intercepta o eixo y no ponto 0,1 e intercepta o eixo x segundo a inclinação de 150 graus. Tá? Ela intercepta o eixo y no ponto 0,1. Meu Deus, não está funcionando aqui o negócio. Nossa, perdi um tempão com essa porcaria aí sem conseguir fazer funcionar. Mas enfim, vamos lá. Diz que intercepta o ponto 0,1, tá? No eixo Y. E não ficou muito legal. E tem uma inclinação de... Errei. E tem uma inclinação de 150 graus. Tá aqui, ó, o ponto 0,1. E tem uma inclinação de 150 graus. Então, tá, ela é θ igual a 150 graus. Tá bom. Pessoal, é bem fácil, né? Eu só preciso saber qual é a tangente de θ. Vamos voltar lá para o ciclo trigonométrico, coisa que vocês não devem lembrar mesmo e devem odiar. Então, repara, a gente tinha lá a equivalência entre ângulos. Ó. Olha só, aqui eu tenho 0 grau, ou 360 se você vira. Aqui a gente tem o 180, né? 180 graus. Então, perceba, ó, 30 graus, ó, passou 30 graus. E aqui do 180, se eu voltar 30 graus, eu tenho 150 graus, certo? Veja, quando eu passo uma reta aqui, ó, partindo aqui do zero e descendo, essa reta ela vai cortar aqui, ó, em menos 30 graus. Menos 30 graus. Se você quiser considerar negativo, tá bom? Ou você pode pensar em 330 se você considerar a volta toda. O que eu quero que vocês lembrem é que a tangente a gente podia pensar como uma reta. Vocês podem calcular o seno de 150, o cosseno de 150 por essas associações, por essas simetrias aí, tá? E aí você calcula o seno e o cosseno e determina a tangente de 150 graus. Outra forma de lembrar é que a tangente é essa reta que passa aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, ela é paralela ao eixo dos senos, tá? E aí, aqui quando você pega um ângulo, você vai no ângulo que você quer até cortar a reta. Quando você cortou a reta, você tem o valor da tangente. Aqui você vai ter exatamente a mesma coisa, só que na parte de baixo, então, é negativo. Portanto, a tangente de 150 graus é equivalente à tangente de 30, tá? Só que é negativa. E a tangente de 30, aí vocês vão lembrar. Vocês não lembram de qual é a tangente de 30? Então, vocês montem a tabelinha. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. Né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo. Raiz para quem não tem 1. Pronto. E aí a tangente, lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Quando você pega 1 sobre 2 e divide por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Só que isso é a tangente de 130, isso é a tangente de 30. Eu estou procurando a tangente de 150, vai ficar negativa, vai ser o mesmo valor, só que negativa. Vai ser menos raiz de 3 sobre 3, tá bom? Pronto, eu espero que vocês tenham entendido que a tangente de 150
é menos raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tem menos raiz de 3 sobre 3 é igual, ó, vou fazer da outra forma, y menos ya. Quem é o meu ponto A? Qual é o valor de y dele? 1. X menos xa. A coordenada A dele é 0. Portanto, eu tenho y menos 1 sobre x é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Vou passar tudo para o lado de lá. Fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Eu vou ter menos raiz de 3 x aqui igual 3 que multiplica isso tudo aqui. 3y menos 3. Passando tudo para o lado de cá. X, lembrando que essa raiz acaba aqui. Menos 3y mais 3 igual a 0. Pronto. Está aí a equação geral da reta. Eu acho que eu multiplicaria tudo por menos 1 para ficar de outra forma. Para ficar igual o gabarito aí. Mas enfim, já estendemos demais. Eu vou terminar por aqui. Até a próxima.